seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e entender mais sobre educação parental. O tema de hoje vai ser um tema muito rico, onde a gente vai abordar temáticas de um livro muito importante, mas eu vou deixar para o nosso convidado falar sobre isso. Fábio Benício, tudo bem, Fábio? Bem, legal, Vivi. Bom dia pessoal. Vamos falar hoje, né? Finalmente, a gente prometeu isso a temporada toda, né? Começando uma série. Exatamente. Sobre o livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que fala bastante sobre crianças, adolescentes, telefone celular e redes sociais. Exatamente. E por que é tão rico, né? A gente está vivendo exatamente essa geração, né? Então, pega papel e caneta aí, que eu acho que vão sair muitos insights interessantes. Mas antes disso, deixa eu te falar. O nosso programa ele passa no YouTube, mas você também pode assistir tanto no Spotify como no Deezer. Então acessa o nosso canal, clica no sininho, segue a gente, acompanha tudo que vai acontecer por aqui, tá bom? Bom, Fábio, deixa eu começar já com uma pergunta, né, sobre a temática mesmo, né? O autor, o Haidt, né, ele fala sobre uma grande virada por volta de 2010. O que exatamente mudou na forma como as crianças crescem e se relacionam? O que aconteceu, né, que ele fala, né, de 2010, né, assim, a nova geração, a geração Alpha, é a questão do celular, né? E por quê? Né? Assim, o celular, né, que é um dispositivo portátil, pequeno, Sim, facilmente manuseável, sim, intuitivo, né? Dentro desse, né, pequeno equipamento, né, você tem acesso a muitas mídias, muitos e muitos conteúdos, né? E, obviamente, assim, isso acaba sendo também uma solução para pais e mães, por exemplo, para entreter os seus filhos. É verdade. Né? Então, no primeiro momento de ferramenta, né, de entretenimento, a criança começa a manusear, se acostuma com aquilo, né? E o que pode ser uma solução que é super compreensível, tá? Assim, acho que de cara, assim, né, a gente tem que tirar um pouco dessa criminalização, vamos dizer assim, né? Da atitude que pais e mães têm de, vou deixar o meu filho assistindo um vídeo, um filme, né, um desenho, para ele se entreter em determinado momento. Então, isso é super comum, super usual, e a gente não deve considerar essa prática, né, a partir de determinada idade e com equilíbrio, né, como uma prática criminosa, né? Assim, é um péssimo pai, uma péssima mãe, porque deixa o filho assistindo desenho. Um desenho, Então, assim, isso já acontecia na nossa geração. Exatamente. Então, a gente via televisão, que é uma tela, desde muito cedo. Sim. Né? E a gente está aqui. E por que a gente não é tratado, a nossa geração não é tratada, ou não tinha o perigo, ou a gente não via uma quantidade de problemas de ansiedade, problemas emocionais, enfim, né, na nossa geração, e hoje em dia a gente vê o que mudou, né? É a tela pela tela desde 2 anos, né? Sim. Então a Unesco, né, coloca que assim, a criança não deve, né, ter acesso a telas de forma, né, intensa até 5 anos. E então eu deixei a minha filha com 2 anos, com 3 anos, assistir desenho, eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe. Acho que não é por aí. Acho que a gente tem que ver com equilíbrio, né, isso. Então, a partir desse momento em que ela tenha acesso a essa ferramenta, ela vai querer mais vezes. Sim. Né? E isso muda, né, a prática da infância, né, de brincadeiras offline, vamos dizer assim, né? Quando não tinha acesso a essa mobilidade que o celular permite, né? Então a criança estava em algum outro lugar, em alguma festa, né, em um restaurante, enfim, ela não tinha acesso a isso, então ela dava um outro jeito de se entreter. Se entreter, sim. A partir do momento que ela tem acesso, ela vai querer em outras situações e vai trocar a brincadeira tradicional, né, vamos dizer assim, que a gente está chamando aqui de offline, pela distração online, né? Então acho que é isso que ele coloca bastante em relação à questão do smartphone, né, do telefone com acesso à internet, com acesso a diversos aplicativos, como
potencial problema. Verdade. E quando você falou da nossa geração, né? Eu não sei o que você pensou aí, mas na hora eu pensei em Cavalo de Fogo, que era um desenho que tinha na minha época, que eu era apaixonada, né, pela ideia, né, da princesa Sarah, enfim. E isso, de fato, não era um problema, né? Mas antes dessa virada, né, as crianças elas viviam muito mais, como você falou, no offline, né, mais no mundo físico. Quais eram os elementos essenciais dessa infância que parecem ter desaparecido? É assim, eu me pego às vezes pensando assim, como é que era na minha infância? Exatamente. Quando eu ia para um restaurante. Sim. A gente vê muito isso assim, né, no restaurante. Né? Então, assim, a gente está comendo ali, cara, o que eu fazia? Né? Qual era a solução dos meus pais, né, para me entreter, eu e meu irmão, quando a gente estava no restaurante? Eu de fato não lembro, acho que assim, no máximo, né, um desenho, alguma coisa assim, né, para colorir, que os restaurantes já tinham na época, né, enfim, e a gente esperava. Né? Se não tinha nada para fazer, tinha que comer, pagar a conta, enfim, então tinha que esperar. Né? De fato, né, o celular, né, ele demanda, né, uma atenção permanente, e aí você fica meio que viciado no excesso de pixels e excesso de informação, né, enfim, e a criança ou adolescente exercita pouco a paciência. Né? O esperar pelo esperar, né? Que faz parte da nossa sociedade. Então, cara, você vai num lugar que ia ser atendido e você tem que esperar, você tem que esperar. Né? E quando a criança não aprende a esperar, isso acelera seus pensamentos, a demanda, né, por recursos visuais, enfim, e isso tira a capacidade dela de concentração e do esperar pelo esperar. Então, isso acaba sendo, né, um problema, né, um erro. Né? Então, quando a gente usa o celular de forma demasiada, né, para essa questão de atenção, esse é um problema. Né? Eu fui almoçar ontem, né? Ontem foi domingo aqui, né? A gente está gravando o programa na segunda-feira. Sim. E eu fui num restaurante, e esse restaurante, ele é bem antigo, bem tradicional, enfim, e tinha um espaço kids lá, sem tela, né, e com uma tia brincando, né, e a minha filha menor, né, que vai fazer 3 anos agora, a gente encaminhou ela e ela ficou lá brincando quase o tempo todo, veio, comeu, voltou e continuou, né, brincando. Então, o que a gente prega aqui, né, é sempre o quê? O equilíbrio. Né? Então, quando a gente recomenda para pais e mães, fala assim, eu não sou radical em relação ao ponto de assim, nunca pode tela, nunca pode celular, só vai pegar no celular com 10 anos. Né? Eu acho que isso não é real. Mas assim, quando o pai e a mãe exercita, né, o seu direito, o seu dever de limitar, de dizer não, né? Então, pode um pouco de celular? Pode. Agora, não pode mais. Agora é o quê? Agora é outro tipo de brincadeira. Vai brincar com seus colegas, vai brincar com a tia, no caso do exemplo do restaurante que eu coloquei aqui, e a criança vai entender que aquilo não vai acontecer o tempo todo. Isso não vai gerar uma grande dependência dela, né, em relação ao celular. Porque o que a gente está falando aqui, o problema que o autor coloca na obra, né, né, os excessos, né, e a falta de um contraponto, né, que poxa, as brincadeiras, né, offline, as brincadeiras com outras crianças, né, a falta disso, né, e a tela o tempo todo, e mais do que a tela, que é pior que a gente vai falar aqui, né, que é a questão das redes sociais. Sim. E isso tudo, né, dá um excesso de input, um excesso de conteúdo, de informação, que gera, né, que potencialmente gera ansiedade nas crianças e nos adolescentes. Eu vejo uma dependência, né, muito grande do celular. Quero porque quero. Né? Isso. Então, assim, a gente tem que observar os comportamentos em que a gente percebe isso. Né? Na minha casa, por exemplo, eu tenho o mais velho, né, 17, o Gabriel. O Gabriel joga videogame, só pode final de semana. No final de semana ele joga muito. Joga bastante videogame, né? Agora, quando eu passo na frente da televisão e atrapalho o jogo dele, né? Ele não tem uma reação de gritar, de raiva.
Pô, você tá me atrapalhando. Que eu tinha. Sim. Eu tinha quando eu tinha a idade dele, né? E quando eu digo assim, ó, poxa, Gabriel, ó, não pode, vem aqui, vamos comer, é hora da gente comer, desliga o videogame. Ó, Gabriel, não pode porque vamos sair, ou sei lá o quê. Ele não tem um comportamento, né, violento com isso, que dá, que a gente consegue perceber alguma abstinência. Sim. Não tem. Então isso dá um conforto pra gente de que a hora que for desligar, ele vai reagir bem. Não vai ser um problema. Então ele não está dependente daquilo, apesar de jogar bastante no final de semana. No meio de semana não pode. Então acho que isso já é uma limitação que já gera uma administração do tempo dele, no caso do videogame, né? A do meio, a Beatriz, a gente já tem que administrar mais a televisão, né? Acho que ela fica mais tempo no YouTube, né? Sim. Fica muito tempo no YouTube vendo shorts, né? E na verdade, de todos aqui, mais nos preocupa em relação a isso, esse contraponto de não pode agora é um livro, agora é outra brincadeira. Poxa, agora a gente traz uma menina e você vai brincar, ainda está na época de brincadeira, e você vai brincar de outra coisa, de um jogo de tabuleiro, né? Mas vai sair da tela. Quando a gente comanda isso, ela dá boas respostas, mas não é algo que é natural para ela. Então, exige um pouco mais de administração. Eu acho que o maior problema, como você falou, né, é a dependência. Hoje, a coisa mais comum, né, eu acredito que não só pra gente, mas para quem está nos assistindo também, é ir no restaurante e ter a criança ali com a tela, né, de frente, e se o adulto tira a tela para comer, uma daquelas crianças vai chorar, né, vai fazer pirraça, vai fazer alguma coisa. Eu lembro perfeitamente, meus primos hoje já são bem mais velhos, mas quando eles eram crianças ainda, né? Se você passasse na frente da tela, só faltava o joystick voar em cima de você. Não é? Então, esse é um comportamento que a gente percebe que, assim, cara, tá muito vidrada naquilo. Exato. Depende daquilo. Depende daquilo, né? Se dá um comportamento, se dá uma resposta mais suave, ok, é uma brincadeira que passa, né? Práticas que são, né, muitas vezes criminalizadas, né? Não pode um tablet assistindo, né, alguma coisa num restaurante, né? Eu penso, né, que assim, todas essas práticas são, né, opções de gerenciar e da criança e do adolescente aprender a gerenciar o tempo de tela. Sim. Né? Então você deixa um pouco e quando você tira, né, qual a resposta que ele vai dar? Vai dar uma resposta, né, violenta em relação a isso? Aí você precisa dosar um pouco mais. Mas se administrar bem, uma hora pode, uma hora não pode, né? Eu acho que você alcançou o que você, como pai e mãe, gostaria, que é um uso equilibrado desses recursos. Eu lembro que em alguns podcasts passados a gente falou sobre responsabilidade. Eu estou entendendo agora, na prática, né, aquilo que a gente falou sobre responsabilidade, que dá para a gente aplicar também dessa forma, né? Ter o adolescente, ou melhor, entregar para ele a responsabilidade desse tempo de tela. Então, é uma atitude saudável e uma atitude inteligente nossa. Não, com certeza, sim. Isso seria incrível, né? Uma dica que a gente dá para pais e mães obviamente, você entregando essa administração do tempo, né? Recomendando, olha, você vai poder tanto tempo. Eu gostaria que você desligasse sozinho e buscasse uma outra atividade com autonomia. Quando o adolescente, né, ou até mesmo a criança faz isso, né, a gente alcançou um ponto excelente na educação. Bacana. Porque a gente está dando autonomia, a gente está ensinando a responsabilidade, a gente está ensinando a administração do tempo. Então, isso tudo é o que a gente quer alcançar. Bacana, bacana. É importante. Uma dica extra aí já, que ainda não chegamos na hora da dica, mas surgiu uma dica extra. Fábio, na sua opinião, né, o que faz o smartphone se tornar o principal fator de transformação e de fragilidade também, né, emocional nos adolescentes? Então, os celulares, né, eles são realmente, assim, desafiadores, né, vamos dizer assim, né? Eu pessoalmente, eu lembro disso, né, assim, quando a gente não tinha os smartphones, né, então mas a gente já tinha internet e os computadores, né, e os notebooks. Então, era a época do e-mail, né? Quando não tinha WhatsApp,
Então, a grande evolução na comunicação, né? Ao invés de você ligar para alguém, vou mandar um e-mail para essa pessoa. E aí é muito mais respeitoso, né? Porque assim, a pessoa olha e responde no tempo dela, né? O telefone é urgente, né? O telefone é grosseiro, né? Quando ele toca, cara, ele tira do que você está fazendo e aquele barulho torna a resposta urgente. Então, o ligar para alguém é uma grande grosseria, né? Ligar para alguém é uma grande grosseria, né, cara? Não, vou te interromper aqui porque eu quero falar com você, que não é educado, né? Enfim, então a gente evoluiu para um e-mail, né? E eu lembro até hoje, né? A primeira vez que esse e-mail, cara, foi, cara, que incrível. Então, cara, vou mandar isso aqui, vou anexar isso aqui. Tá respondido, tá resolvido, né? Não preciso ir até o lugar. De fato algo incrível. E na época, assim, a bobagem, né? Na época dos e-mails, né, eram umas correntes. Né? Sim. E as pessoas conseguiam já mandar, o que agora são de memes, enfim, né, conseguiam mandar por e-mail bobagens, correntes e tal. Né? E, cara, eu tinha uma facilidade imensa de não olhar, uma facilidade imensa de deletar. Né? Então, não tomava o meu tempo. Né? Agora, o telefone, eu tenho dificuldade. Eu mesmo me considero uma pessoa disciplinada, eu tenho dificuldade de não acessar bobagem, não acessar coisas que de repente você toma o seu tempo, sim, que não são necessariamente divertidas, não são necessariamente a ver com relações de pessoas. Então imagino o adolescente, a criança que está acessando aquilo pela primeira vez, né? Assim, uma fonte praticamente infinita de bobagens, de distrações, né? Então é muito, e você carrega aquilo com você, né? Então o tempo todo você está acessando isso. Então, é muito difícil administrar isso. Né? Então, é muito difícil para todos nós. Nós que não fomos criados na geração do celular, né, temos dificuldade. Então, imagina quem entende que isso sempre foi assim. Né? Só conhece essa versão. Só conhece essa realidade. Né? Então, eu concordo, né, com algumas proibições, né? Eu acho que algumas coisas têm que ser feitas de forma, né, societária, né? A sociedade agir daquela forma, né? Então, proibições, limitações, né? E outras eu acho que a gente tem que aprender a administrar. Acho que alguns países estão proibindo rede social até determinada idade, né? 15 anos, 16 anos, né? E para mim realmente, mais do que o celular, as redes sociais são o verdadeiro perigo que a gente tem para as nossas crianças e adolescentes, né? O celular, o smartphone por si só, né, em que você tem ali, né, desenhos, coisas divertidas, coisas não divertidas, coisas perigosas, não perigosas, né? É mais fácil você gerenciar com o seu filho e sua filha, né? Em relação a isso, assim, acho que conteúdos que você, dentro dos seus valores, considera inapropriados, você tem que proibir mesmo, né? Sim, e, sim. e conversar com o seu filho e sua filha, cara, isso aqui não é legal por causa disso, né? A gente sempre fala aqui sobre a importância de dialogar, né? Sim. Então, se você vai proibir, você tem que te explicar o porquê. Olha, você não pode, não é legal por causa disso, né? E quando o seu filho e sua filha já faz de forma consciente e entende aquilo, aí a gente consolidou a aprendizagem. É verdade. Eu sempre recomendo aos jovens, né, que eu tenho acesso, que dou aula, negociem com seus pais, né? Eu até usei algo que a gente falou aqui no podcast, que foi em casa, né? Negocia, não quero lavar um banheiro, mas eu quero passar um pano, mas eu posso passar um pano na casa, não gosto de lavar a louça, mas eu posso pelo menos guardar a louça. E eu acho que vale a mesma coisa para o smartphone, para o telefone, né? Vamos negociar o tempo, eu pelo menos falo isso muito para os adolescentes, né? E acho que os adultos deveriam escutar também, né? Saber ouvir, mas não aceitar tudo, saber como limitar. Né? Exatamente. Educar tem a ver com disciplina. Ouvir, com empatia, mas também tem a ver com falar. Sim. Você é mais responsável, mais experiente, então você tem que orientar, sim, né? Obviamente, quando você orienta, né, e o adolescente entende e faz, né, por convicção, é melhor. É verdade. Do que você impor alguma coisa, impor
é sempre mais desgastante e, né, gera menos aprendizado. Sim. Vamos virar agora o tema um pouquinho mais para essas questões mais latentes, né? O autor, né, o Hyde, no livro dele, ele fala da intensificação social permanente. Você pode explicar isso pra gente? O que isso significa e por que isso afeta mais as meninas? Então, o Jonathan ele fala bastante sobre a questão do celular, né? Enfim, tela. E a questão da tela, né? Ela... É importante a gente falar disso aqui, né? A questão da tela, um dos maiores problemas é que ela isola a criança, né? Do convívio social. Sim. Então, qual foi o principal argumento, né, para o Estado brasileiro proibir celular, né, fazer a lei de proibir celular nas escolas, né? Você tem um pátio com 50 crianças e, sim, com o celular são 50 crianças espalhadas, né, conversando com outras crianças à distância no WhatsApp, né, ou vendo outros conteúdos, e não tendo a socialização ali presencial, né, de troca, que é importante. Sim. Conflito, resolver conflito, né, sinergizar, trocar ideias, trocar afeto e tal, né? E, então, esse é o principal argumento que é válido, né? Enfim, você pode concordar ou não concordar, mas tem um pensamento coerente por trás da tomada de decisão, né? Então, o celular por si só, né, as telas, questão de visão, enfim, de atenção, enfim, né? Mas acredito que o principal, realmente, problema é esse isolamento que ele provoca, né? Você poder ficar ali consigo só e ir acessando determinado conteúdo e aquilo te distrair, né? Isso te isolar, te afastar é o grande problema, né? Quando a gente fala das redes sociais, né, né, eu já falei aqui, por que as redes sociais eu entendo que é o principal perigo, né? Por quê? Porque as redes sociais trazem, né, conteúdos, né, comportamentos, padrões, nem sempre autênticos ou quase nunca autênticos. Quando eu digo autênticos, quase nunca alinhados com a vida real. Então, cria uma vida, né, irreal, virtual, né? E isso impacta demais, principalmente, né, os adolescentes que começam a ter curiosidade sobre as redes sociais, que estão constituindo a sua personalidade, tentando, né, entender, né, tentando se autoconhecer e construir, né, as suas crenças, os seus valores, descobrir os seus interesses, o que te faz feliz, o que te faz triste, enfim, né? E quando você impacta esse jovem, né, com um conteúdo irreal, né, que não é verdade, né, que são, né, as vidas, né, fakes, as vidas permanentemente felizes, perfeitas, enfim, né? Isso tudo vai fazer com que o adolescente, né, procure aquilo, busque aquilo, só que aquilo é irreal. Não vai encontrar. Não vai encontrar, né? Então, quando ele está, né, tentando entender os seus hormônios, a sua vida, como conviver com todas aquelas dificuldades, em que ele deveria ter, né, uma empatia e uma fala genuína, que poxa, ó, isso é difícil, você vai ter, paixões que não vão ser compreendidas, você vai ter desafios na escola que você, não vai conseguir superar, você vai ser excluído às vezes, você, vai ser incluído outras vezes. Isso tudo é, difícil, isso tudo é real. E tudo bem você tá triste um dia, mas, poxa, se você tá triste todo dia, a gente se preocupa, né? Enfim, tudo bem, a vida é difícil e tal, né? Você não encontra nas vidas perfeitas, não, né, no Instagram. Então, o adolescente, e aí a gente chega no fato de por que para as meninas isso é pior, sim, né? Ele se sente um alienígena. Sim. Né? Porque, poxa, por que tá todo mundo feliz aqui e eu não tô? Por que eu não tô? Né? Eu preciso estar. Né?
E aí entra também na questão do consumismo, né? Do cuidado excessivo com a aparência e tal, né? E para as meninas, né, segundo a pesquisa, né, do Jonathan, então a gente não está aqui, né, especulando, Sim, né, sim. pesquisou para chegar a essa conclusão, as meninas sofrem mais porque as redes sociais trazem mais essa questão da aparência. Sim, a estética, né? É a questão da estética, né? Então, assim, os meninos, né? E aí não é uma questão aqui de, né, misoginia, enfim, né? Questão Não, é uma pesquisa, é um estudo, antropológica, claro. o estudo dele, enfim, né? Então, assim, pelo estudo dele, né? Assim, os meninos são mais desleixados com essa questão, menos preocupados com as questões estéticas, né? E o Instagram, vamos lembrar, né? O Instagram ganhou espaço do Facebook por ser pelas fotos, Sim, pelos filtros. Totalmente estético. Né? Totalmente então, assim, estético. é uma rede social muito mais estética do que o Facebook. Então, destronou o Facebook, né? Por isso. Por conta disso, né? claro. Há mais de 10 anos atrás. E até hoje se mantém, né? Como acho que a principal, né? Sim, sim. Por essa questão de valorização da estética. Então, as meninas vêm nessa estética obrigatória, mandatória, né? Uma necessidade, né? E, assim, muitas não estão no momento correto disso, então você tem uma aceleração dessa adolescência, dessa pré-adolescência, né? Quando as meninas acessam isso, e tem muita comparação, né? Essas comparações também são péssimas. São péssimas. Então, ao invés da gente criar, né, as meninas, os adolescentes, para descubra quem você quer ser, né? Se você quer ser desse jeito, tudo bem, é importante você estar feliz. Não se compare com os outros, né? Não deixe ninguém influenciar, dizer quem você quer ser. Você vai passar por um processo de descoberta. Esse processo de descoberta, ele nunca vai acabar. Nunca né? vai então, acabar. você com 50 anos vai estar tentando se entender. Exatamente. Né? Mas, pô, é isso mesmo, tá tudo bem, vamos lá, né? Uma batalha de cada vez e tal. Ao invés de a gente estar dizendo isso e gerando, ao mesmo tempo, né, empatia, conforto, a gente está dizendo, não, você tem que ser desse jeito aqui, que quando é assim, é feliz. Quando é assim, vai dar tudo certo. Né? E aí a adolescente quer copiar aquilo e às vezes ela não consegue. Então, a gente tem vários problemas por causa disso. Vários. Eu vejo uma necessidade, né, em atender padrões inalcançáveis, né? Eu vejo, eu entendo que existe aí a monetização e a profissão, né, influencer, mas eu vejo também as meninas que consomem esse tipo de... E me incluo totalmente, né? A gente está aí beirando o Natal, né? Então, o que mais aparece na minha rede social é decoração de Natal. Não deixa de ser algo estético, né? Não deixa de ser um centro estético, né? Então, eu quero a minha árvore de Natal desse jeito. Então, eu estou enlouquecida atrás de um Papai Noel que eu vi, que eu ainda não achei, que vai ficar lindo do lado de um... Isso é estético também, só que eu tenho 42 anos, então a minha maturidade, não estou dizendo que eu sou super madura, não é isso, mas a minha maturidade para enxergar essas coisas é diferente de uma menina de 15 anos que olha uma influencer de 19, 20 anos voando de jatinho e dizendo que a vida dela é perfeita. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu não sou radical em relação ao uso do celular, zero radical em relação às telas, assim, desenho animado, como distração, né? Obviamente com equilíbrio, não pode ser o tempo todo. Sim. A criança não pode recusar uma brincadeira coletiva presencial para ficar no celular, numa festa, por exemplo. Essa prática, a gente tem que estar atento. Se seu filho, sua filha prefere fazer isso, a gente precisa se preocupar. Né? Mas assim, poxa, tá em casa, brincou um pouquinho, não, vou ver um pouquinho de desenho, né? Acho que isso okay. Bem tranquilo, é uma distração, né? Poderia ser uma outra. Agora, as redes sociais, né, quando entra para acompanhar um padrão, segue determinado influencer, quer seguir aquilo, né, e abandona o processo de autoconhecimento, de busca desse. Aí eu sou bem radical. A gente tem que tomar bastante cuidado. Então, de todas as políticas que eu vejo por aí, né, as nações traçando, acho que a principal é essa, que eu mais acredito, que é proibir as redes sociais até 15 anos.
né? Então, assim, só a partir de 16 anos pode acessar, pode criar o seu perfil, né, na rede social. Eu acho que esse é o principal cuidado que os pais têm que ter. É verdade. Ter esse cuidado é literalmente evitar um problema, né, lá na frente. E, de fato, como você falou, a tela não dá pra gente criminalizar. Existem muitos desenhos bons, né, educativos, recomendados por neuropsicólogos, neurocientistas, então não dá para criminalizar também. Sem dúvida, assim, a gente vê, por exemplo, a Isabela, né, vai fazer 3 anos, ela vê bastante desenho. Vê bastante, né? E aí, assim, poxa, a Peppa. Pô, Peppa é um desenho horrível, né? Tipo, assim, ela é mal criada, ela gosta de se sujar, enfim, ela faz manha o tempo todo e tal. Assim, ela ainda está construindo esse comportamento dela, né? E eu não impeço que ela veja Peppa. Um comportamento errado que a Peppa tenha e que ela vá reproduzir isso, eu encaro como uma oportunidade dela aprender que aquilo não é certo. Boa. Mas assim, eu me garanto bastante nesse processo. Sim. Né? Como pai, de estar em casa, presente, e se eu disser não para ela e ela ficar com raiva de mim, isso não vai impactar nada a minha estima. Né? Sim. Então eu sigo bem tranquilo em relação a isso. Né? Agora, pais que de repente não se sintam tão seguros, eu acho interessante nesse caso verificar qual desenho vai ser liberado e qual vai ser proibido. Realmente tem uns que são... o comportamento é bem ruim. Bem pertinente a tua fala, bem pertinente. A segunda dica do dia, hein? Vamos falar agora dos meninos, né? Já os meninos, eles entram em crise por outro caminho, né? Videogame, isolamento, pornografia, né? Como essa diferença de perfil, ela muda o nosso jeito de educar? O Jonathan fala bastante disso, né? Assim, que a grande questão dos meninos é excesso de videogame, né? Então, eles preferem videogame, as meninas preferem redes sociais, YouTube, enfim, né? E os meninos acessam também, mas preferem a questão dos videogames, né? Também não acho que a gente deve criminalizar videogame, né? Assim, tipo, o videogame, ele é interativo, né? E se você pegar televisão, é um processo passivo. Uhum. Né? Então é melhor a gente ter a mente, né, exigida por um videogame, né, do que uma mente simplesmente assistindo tela de uma forma passiva, sem exigir uma troca, sem exigir uma ação. Né? Então, de fato, é melhor a criança e adolescente estar no videogame do que estar na televisão. Né? Jovens, né, videomaníacos, né, não, por isso, né, não ficam necessariamente depressivos ou geniais. Né? O Fábio está falando que por videogame exige do cérebro, então a criança fica mais inteligente. Fica, mas também não é isso que vai fazer ela ser um gênio na vida, né? Ficar no videogame o dia inteiro com esse objetivo. Mas, de fato, ele exige mais, né? E os videogames hoje muito complexos, né? Assim, tem uns que com mundo aberto, então você tem que, né, construir um personagem, né? Resolver problemas, então acho que são bem interessantes. Mas tem que ser feito com um equilíbrio sempre. Então, assim, não dá para ficar no videogame todo dia. Acho muito ruim, né? Assim, poder jogar videogame todo dia. Só final de semana, né? E com um controle de horas, né? Então, assim, vai jogar 2 horas, 3 horas, 4 horas, acho que no máximo. Acho que mais do que isso é ruim, né? E o Jonathan fala bastante da questão da pornografia, né? Que normalmente chegam primeiro pelos meninos. Né? Acho que isso tem que ser, sim, um cuidado. Né? E aí, assim, é só você colocar controle parental, né, nas plataformas. Sim. Controle parental nos equipamentos. Né? Eu vejo muitos educadores sugerirem que a criança não tem que ter nem tela, no caso televisão, e nem computador nos seus quartos. Tá? Penso que nessa sugestão, pais e mães que se sintam mais inseguros em relação ao que o seu filho vai acessar por falta de tempo, não estou aqui julgando, tá? Não, claro. É melhor ter autoconsciência sobre uma dificuldade do que é fundamental. negá-la.
Então eu vou deixar o computador só no corredor e eu vou observar o que o meu filho, porque é facilitar o que o meu filho está acessando. Acho que válido. Acho válido. Acho que é uma boa dica, né? Aqueles se sentirem mais seguros, que puderem oferecer privacidade, né, com responsabilidade, eu acho melhor, né? Então, se você sente seguro, conversa tudo com o seu filho, né, sobre sexualidade, sobre sexo em geral, acho que pode ser uma prática. A partir de que idade isso, né? Então, na BNCC, os alunos começam né, os jovens, né, começam a ver, né, métodos contraceptivos, sexualidade. Então, hoje em dia, sexualidade é um conteúdo, né? E aí tem a ver com, né, aparelho sexual, sexo de uma forma geral, tá? No 8º ano, né? Então, no 8º ano, que está na faixa de 14 anos. Né? Então, se o governo já coloca isso como parâmetro, né? Se nos livros, nos materiais didáticos, isso já vai ser apresentado, então é a idade ideal para a gente começar a conversar sobre isso, né? E aí, assim, a partir do momento que o corpo dele pedir isso, né? E a gente sabe que, né, a adolescência chega ali, a adolescência fisiológica, né, chega ali com 13 anos, né? Às vezes 14, às vezes 12, às vezes até antes disso, né? Então, chegou nessa fase, não tem mais para onde correr. Vai precisar falar sobre isso, né? E explicar, né, o que é a pornografia, qual é o intuito, né? Onde se encaixa isso, né, na sociedade, para que ele acesse de uma forma mais equilibrada. Acho que esse é o caminho. Impedir acesso, quando ele tem acesso à internet no celular dele em qualquer momento, né, a partir do momento em que o corpo dele pede aquilo, né, pede, né, sexo, informações sobre isso, e os colegas falam sobre isso, simplesmente proibir, né, proibir por proibir, sem diálogo, não é o caminho. Entendi. Vai levar até a buscar informações erradas. Buscar informações de outras formas e receber seguras. Informações não seguras e mal construídas. Né? Sim, sim. Você costuma dizer, e você falou isso já alguns podcasts atrás, né, que a infância exige autonomia. Como a superproteção do mundo real e o excesso de liberdade no mundo digital se chocam? Essa é uma questão que o Yolanda traz que é muito importante, né? Muito legal, né? Que a gente às vezes olha para os nossos filhos e, né, assim, antigamente as mães e os pais, né, eles davam mais liberdade para as crianças brincarem no parquinho. Sim. E caía mesmo, né? Enfim, caía, se machucava e bola para frente. Normal. E hoje em dia a gente vê os pais assim, né, cara, atrás, não pode cair, né, não pode se machucar, né? Bota uma joelheira nesse menino. não vou nem julgar aqui que se é certo ou errado isso, mas assim, tem essa preocupação, né? Que é o que você colocou, né? Que é uma super proteção no mundo físico. Né? Sim. A superproteção no mundo físico, uma que me incomoda demais, né? Acho que é um grande erro, né? É quando pais e mães influenciam demais na relação do seu filho e sua filha com outras crianças. Né? Então, se uma coisa que a história da educação mostra que é essencial a criança, né, brincar com outras crianças, com semelhantes, né? Essas brincadeiras, essas relações vão, em algum momento, cair em conflito, porque são seres humanos, já pequenos, mas são seres humanos, têm interesse. Quando o interesse não coaduna, então tem conflito, e aí quando tem conflito, tem que resolver o conflito. Sim. Então, quando as crianças brincam com outras crianças, elas têm conflitos e aprendem a superar esses conflitos. Seja por negociação, que é muito importante, seja por conciliação, né? Ou seja por esquecimento. Né? Então, não, beleza, a gente brigou ali, mas no dia seguinte é um novo dia. Né? E esse processo é um processo que a gente aprende muito sobre isso. Então, quando pais e mães, né, influenciam nisso, não, porque você
brigou vai falar com a mãe, vai falar com a criança, né? Assim, tipo, você bateu no meu filho, não pode, vou bater em você. Então, cara, isso é péssimo, né? Porque a criança vai começar a olhar e falar assim, então se eu tiver um conflito, eu vou chamar minha mãe. Sim. E a minha mãe vai resolver por mim. Eu não preciso aprender a lidar com esse conflito. E esse é uma grande superproteção no mundo presencial, que é péssimo, deseduca demais. Então, assim, tem que deixar seu filho, sua filha resolver do jeito dele, né? Olha com distância e vai, né, influenciando, que é, poxa, você não acha que você cedeu demais? Ou você não acha que você está cedendo de menos? Né? Você não acha que deveria fazer isso? E aí você vai, sendo um tutor, vai tutorando para o seu filho e sua filha e desenvolvendo um pouco mais de inteligência relacional. Sim. Tá? Acho que esse é o papel do pai e da mãe. Por outro lado, né, na internet, que tem seus perigos, né, muitas vezes pais e mães deixam mexer à vontade. Né? Então tem um excesso de liberdade no mundo digital. Né? E aí passa por acessar pornografia de forma descontrolada, passa principalmente, o grande perigo que a gente volta a falar aqui, das redes sociais também, né? Essa influência é tão legal, isso aqui é tão bacana, eu quero essa vida para mim, e aí gerando, né, um espelhamento, né, uma valorização excessiva de mundos irreais. Sim. Né? Mundos que não têm dores, né? Mundos em que, se eu comprar esse produto aqui, se eu me vestir dessa forma, minha vida vai ser perfeita, eu não tenho nenhuma dor. Né? As construções de adolescentes que ainda não têm maturidade para distinguir que aquilo é irreal e isso é muito nocivo. Então, de uma forma geral, né, o que a gente está falando aqui é dê mais liberdade no mundo presencial, né, para experimentar mais, para errar mais, para se machucar mais, para ter mais conflito e aprender a lidar com esses conflitos, e mais limite no mundo digital, né, com seus perigos, mais criticidade. Né? Se o seu filho ou sua filha segue alguém, vamos criticar alguém, vamos tentar descobrir, né, aonde aquilo ali é irreal. Sim, boa. Bom, chegamos na hora que eu mais gosto. Minha caneta já está na mão. Vamos para a hora da dica. De tudo que eu escutei aqui, Fábio, o equilíbrio, o diálogo, ele continua sendo uma constante na tua fala, né? Ele continua sendo uma constante nos programas, independente da temática, né? Então, eu quero abusar um pouquinho dessa questão. Existem aspectos da infância pré-smartphone que deveriam ser restaurados? Fala um pouquinho sobre isso. Então, sim, eu acho que principalmente, né, as brincadeiras, né? Então, assim, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, sim. É uma cidade que não tem ou tem muito menos, né, as vilas, as brincadeiras de rua, né, já é uma cidade muito urbanizada. Sim. Né? E hoje em dia o que a gente tem aqui muito, deve ter em muitos lugares do país é assim, né, que são os supercondomínios. Né? Uhum. E nesses supercondomínios tem muitas, né, crianças e adolescentes da mesma idade e muitas brincadeiras. Né? Sim. Esses supercondomínios, eles têm uma coisa boa, que é mais crianças para conviver, para brincar, para crescer junto e aprender nesse processo de socialização, tá? Mas também tem outros problemas que trazem, né, que são comuns hoje em dia, que bullying, exclusão e até drogas, né? Então, sim, assim, é preciso ter muito cuidado com isso também, né? Como é que a gente percebe isso? Né? Acompanhando o comportamento, né, de uma forma, né, presente, né, com o máximo de sabedoria possível. O comportamento do meu filho está mudando, está diferente. Esse diferente é um diferente normal da adolescência ou alguma coisa extra está acontecendo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, de fato. Né? Então, assim, é difícil para os pais e mães hoje que você tem que soltar para poder aprender nas relações, né? Valorizar o presencial, porque o digital já é facilmente valorizável, né? Então, assim, tem que valorizar bastante o presencial, mas, obviamente, tem que ter esses cuidados todos, né? De violência, enfim. Sim, verdade. Fábio, muito obrigada. Eu acho que a cada dia a gente aprende mais um pouquinho, e essa é uma oportunidade, porque esse foi o primeiro episódio de uma série.
a gente vai concluir mais 2 episódios, né? No qual a gente vai ter a temática do livro do Jonathan Haidt. Então, fica com a gente, não perde nenhum episódio. E é isso, tá bom? Obrigada a você por ter assistido a gente. Obrigada, Fábio, mais uma vez por esse programa maravilhoso. E não se esqueça, nosso episódio se passa no YouTube, mas também você pode acessar através do Instagram, do Spotify e do Deezer. No Instagram também. Segue a gente no Instagram também, que o nosso Instagram tá recheado de coisa bacana, tá bom? Um beijo e até a próxima. Grande abraço.